Vamos seguindo aqui com a nossa pauta. Olha só, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu o retorno às aulas presenciais em todo o Brasil. A afirmação foi feita durante um pronunciamento realizado nesta terça-feira. Ele ressaltou o impacto negativo das escolas fechadas para as futuras gerações e que o governo federal não pode interferir na decisão. Vamos dar uma olhada num trecho? Nesse momento, conclamá-los ao retorno às aulas presenciais. O Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, gerando impactos negativos nesta e nas futuras gerações. O Ministério da Educação não pode determinar o retorno presencial das aulas. Caso contrário, eu já teria determinado. Mas não o retorno a qualquer preço, que isso fique bem claro. Fornecemos protocolos de biossegurança sanitários a todas as escolas, tanto da educação básica quanto do ensino superior. Muito bem, olha, o ministro também afirmou que vários países já retomaram as atividades presenciais, citando, por exemplo, Portugal, França e Espanha como algumas das nações, né? E disse que tais países utilizam medidas de segurança para garantir o retorno. Vamos debater então aqui no Morning Show essa questão do retorno das aulas. Eu quero saber de vocês, por que o Brasil é o último nessa política, Joel Pinheiro da Fonseca? Isso é uma tragédia que se compôs à tragédia da Covid, porque a educação, a volta da educação devia ser a primeira prioridade. Mesmo países que combateram a Covid muito melhor do que a gente, conseguiram conciliar esse combate com a volta das aulas. Então, nesse ponto, o ministro tem razão. Qual que é o outro ponto que a gente não pode deixar de lado? Qual foi o papel do governo federal na educação? Ele ajudou? Ele deu qualquer tipo de suporte. Ele deu, por exemplo, suporte para a transmissão online naquele primeiro momento em que, sim, todos os países fecharam suas escolas? Zero. O Ministério da Educação está efetivamente morto desde que tiraram o ministro nocivo, que era o Weintraub, e botaram esse, que é um pouquinho nocivo, mas é muito mais nulo do que qualquer outra coisa. Então, infelizmente, sim, a gente precisa voltar às aulas. Eu até acompanhei aqui no estado de São Paulo, quando o governo quis voltar no ano passado, tinha pressão os professores não queriam. Concordo totalmente, professores e funcionários tinham que ser prioridade nas vacinas e são mesmo. As aulas demoraram muito para voltar, a gente vai pagar esse preço de ter colocado o bar antes de escola, mas elas têm que voltar e a gente tem que fazer de tudo para que elas continuem acontecendo. Então, senão mas o custo para a educação é total. A razão disso, então, seria a restrição e o veto por parte dos sindicatos e professores. Seria isso? Foi, sem dúvida alguma, foi um dos elementos dessa resistência. Mas acho que também na classe política não houve essa priorização. Se houvesse uma priorização, quem sabe tivesse voltado antes. Mas, sem dúvida, os sindicatos acabaram apresentando muita resistência. Agora, você não acha que essa questão de ser tão nocivo quanto tem a ver com o barulho que o ministro faz nas redes? Por exemplo, o Weintraub incomodava muito mais, né? Tava todo o tempo ali tuitando, respondendo. Ele falou que a universidade tinha plantação extensiva de maconha, o Weintraub. Até na Câmara. A quantidade de maconheiro que eu vi na faculdade. Agora, um ministro ele pode ser tão nocivo. Tem tráfico de drogas nas universidades. Também, é verdade. Isso é verdade. Tráfico de drogas nas universidades. Eu conheço repórter que era aviãozinho. Ele pode ser tão nocivo quanto o Weintraub, mas faz menos barulho. Pode ser o caso também. Pode ser. O que o Weintraub fez pela educação? Qual que é a razão do Brasil não voltar com as suas aulas? Qual que é o ponto central? Estupidez, boçalidade, política. Sindicato não gosta de trabalhar, né? Sindicato gosta de ganhar dinheiro, mamar na teta e não trabalhar. A gente sabe disso. Sindicato de professores, sindicato de qualquer coisa. É uma coisa nefasta no Brasil, é um câncer que permeia a sociedade. É o maior crime não do combate à Covid, é o crime de um isolamento boçal, burro, estúpido, que não salvou vida nenhum, nem no Brasil, nem no mundo. E no Brasil foi pior, porque a gente sabe desde muito tempo que crianças e adolescentes são baixíssimos vetores da doença, baixíssimos transmissores e se afetam pouquíssimo pela doença, e a gente sabe há muito tempo disso. Ou seja, exatamente um tipo de leniência em relação a essa conspurcação política contra o Bolsonaro, contra liberdades, contra a possibilidade de trabalho e de estudo, que faz com que esse crime esteja ceifando a vida intelectual das crianças, a vida, e aí não é só a questão de educação virtual, Joel, a questão de alimentação das crianças, de convívio social, de retirar crianças de lares disfuncionais que têm problemas de carência econômica, carência de alimentos, ou seja, é uma série de fatores que tornam esse crime absolutamente abjeto. O isolacionismo, eu volto a dizer, é o crime perfeito para o mau gestor, porque o que ele faz? Ele arruína a
a vida das pessoas pela falta de educação, pela falta de trabalho e depois mente despudoradamente dizendo assim, eu estava salvando vidas. Não se salvou nenhuma vida e volto a dizer, ceifou a vida intelectual de crianças e a possibilidade, pela ascensão intelectual, da possibilidade de ascensão social de milhões de crianças brasileiras saírem da miséria. O isolacionismo ainda tem esse outro problema, ele congela as desigualdades de uma maneira que o gestor, o absolutista, isolacionista, tipo Eduardo Leite, esses da terceira via que você gosta, Joel, de fazer com que as pessoas recebam migalhas miseráveis e não tenham a possibilidade de ascenderem. Esse crime contra a possibilidade de ascensão intelectual das crianças é o pior do isolacionismo boçal que foi feito no Brasil. Países conseguiram se isolar muito mais do que o Brasil e mantiveram suas aulas. Deixa eu colocar aqui... Tem gente que errou menos. Deixa eu colocar aqui as razões que são alegadas pelos sindicatos aqui, MST e companhia, para que as aulas não voltem. Vou ler aqui para vocês. Agora? Não voltem agora? Não voltem agora. Volta às aulas na pandemia é um atentado à vida humana. 2. Isolamento social na pandemia é vida preservada. 3. O trajeto escolar oferece riscos de contaminação. 4. A sala de aula aumenta a probabilidade de contágio. 5. Sem melhorias necessárias na infraestrutura das escolas, não há segurança sanitária. 6. Sem profissionais da educação, não há educação. 7. Estudantes e professores contaminados, famílias contaminadas. 8. O retorno às aulas pode contribuir para o colapso do SUS. 9. Aulas se recuperam, vidas não. E 10. Educação é um direito de todos. Boçais! Não, deixa eu falar. Não, peraí que o Vini pediu antes a palavra, eu já passo para você. Eu vou vomitar aqui. Isso é de agora, né, Paulo? Sim. Então, de agora eu discordo, mesmo acho que já houve motivos para você realmente fazer essa suspensão. Agora, no momento que você tem aí quase todas as regiões do país atingindo essa porcentagem de 70% da população adulta vacinada e que os professores foram colocados, inclusive, como grupo prioritários, né? Foram, depois dos profissionais de saúde, eles foram vacinados. Eu também não vejo motivo mais para manter essas aulas não sendo presenciais. Muito bem. Adriles. Boçais, canalhas, ratos, vigaristas. Todo mundo sabe há um ano que crianças e adolescentes têm um potencial 10 vezes menos de serem disseminadores e vetores dessa doença do Covid-19. Tem 10 vezes menos potencialidade de se atingir o próprio organismo. Ou seja, não tem nenhuma razão a não ser vagabundagem e interesse político. Esses sindicatos são canalhas. Eles deveriam ser criminalizados pelo crime absurdo de ceifar a possibilidade de ascensão intelectual, moral e social dessas crianças. Não tem nenhum elemento que faça com que bares e shoppings e locais, estabelecimentos que aglomerem e os locais onde as escolas que são crianças e adolescentes, que tem, mais uma vez, são baixíssimos vetores de transmissão e de infecção, sejam proibidos de estudar. São boçais, são canalhas, são ratos. Agora, Joel, tem um certo... Essas alegações aqui que eu li, tem um certo comodismo também nisso, absoluto, né? É comodismo, é corrupção moral. É o fisiologismo dos sindicatos, das corporações, e todas as classes têm, não é só os professores. Todas as classes têm isso igualzinho, e nesse caso não dá para aderir, não dá para seguir isso. O ponto é o seguinte, a gente não está abrindo bar, a gente não está abrindo shopping, a gente vai abrir escola. Se tem que escolher quem vai fechar, bom, primeiro vai fechar o shopping, primeiro vai fechar o bar. Por último, fecharia se precisasse as escolas. O que a experiência do mundo tem mostrado é que dá para conciliar perfeitamente os esforços bem-sucedidos de isolamento e aulas presenciais. É o que os países bem-sucedidos, inclusive, fizeram. Coreia do Sul... Os países que mais se isolaram são os que mais se fecharam. De novo. Coreia do Sul se isolou, mas teve aula. Num primeiro momento, quando a gente estava conhecendo ainda a pandemia... Isolamento localizado, com teste. Com teste. O governo federal não comprou testes. Então, num primeiro momento... Foi recebido. Num primeiro momento, mesmo a Coreia do Sul e o Japão fecharam suas aulas. Depois viram que não, dá para abrir e dá para manter esforços localizados, testagem, enfim. Todos estamos carecas de saber as estratégias bem-sucedidas. É só ver a lista de países de recordistas de morte. 15 países que mais se isolaram são os que mais têm infectados. E os pais, também, né, Paulo? Principalmente os pais que têm que deixar os filhos em escolas públicas, eles têm que deixar essas crianças com quem? Exato. Porque eles precisam trabalhar também. Mas é isso que eu tô falando. Lares funcionais não tem jeito. No começo, lá, às vezes, tinham que deixar Pior a vida com de os todo avós, que era um grupo de risco, que já era
um problema maior ainda. Então, assim, depois de 1 ano e meio, essas crianças elas precisam voltar. É uma realidade isso que eu coloquei aqui. Parece que é uma realidade paralela isso daqui, né? Um mundo paralelo, porque o mundo voltou. O Brasil é o país que mais tempo ficou sem aulas. Não tem a menor condição da gente é um crime de sindicato. É um crime sindical, para ver o que o sindicato faz em nome de dinheiro, de politicagem e de vagabundagem remunerada.